Abra comigo sua Bíblia no livro de Lucas, por favor. Capítulo de número 10. Faremos leitura, só para que os irmãos saibam, aquele relógio está errado, hein, irmão? Está uns 10 minutos adiantado. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante. Quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei e como você interpreta? E respondeu ele, disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondeu Jesus e disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando ele no meio do caminho meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo, foi movido de íntima compaixão, e aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre seu animal, levou ele para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros e disse: Cuida dele, e tudo quanto mais gastares te pagarei quando eu voltar. Qual, pois, desses 3 te pareceu que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Feche seus olhos nessa noite. Senhor Jesus, te dou graça, Senhor, nesse domingo. Senhor, eu te peço que mais uma vez o Senhor fale conosco nesse lugar. Queremos, Senhor, necessitamos ouvir, Senhor, a Tua palavra, a Tua voz. Sou um vaso nas Tuas mãos, Senhor, me usa nessa noite. Fala aquilo, Senhor, que precisamos ouvir, Senhor. Existem pessoas aqui nessa noite que precisam apenas de uma palavra para tudo em sua vida mudar. Então, Senhor Jesus, libera uma palavra sobre nossas vidas nesse lugar, em nome de Jesus. E você toma o seu assento aplaudindo o nome dele. Isso. Meus irmãos, um texto, né, muito conhecido. Com certeza todos aqui já ouviram alguém pregar ou falar sobre a parábola do bom samaritano. Tudo que você vê relacionado à obra social, obra filantrópica, centro de recuperação, que leva a temática de bom samaritano, vem desse texto que nós acabamos de ler. É bem verdade que é muito comum nós associarmos esse texto, essa parábola, a boas ações. Também é normal quando nós vemos uma pessoa sendo caridosa. Quem me ouve, diga amém. Quando a gente vê uma pessoa sendo bondosa, caridosa, ajudando o próximo, é normal nós associarmos essa pessoa a um bom samaritano. Só que é de suma importância nós nos atentarmos no seguinte, que você não encontra nesse texto ninguém dizendo que esse samaritano é bom. Jesus não disse que ele é bom. O homem que está caído não disse que aquele samaritano era bom. O dono da hospedaria, pelo menos não no texto, disse que ele é bom. Ninguém diz. A epígrafe do texto, ou seja, o texto em negrito que faz divisão dos textos, diz que essa parábola é a parábola de um bom samaritano. Só que ninguém no texto dá testemunho de sua bondade. Então, o que define a bondade desse samaritano?
Se Jesus não diz que ele é bom, se as pessoas não dizem que ele é bom, se ele não se auto-intitula como bom, por que todas as vezes que nós olhamos para essa parábola, nós temos a certeza de que ele é bom? O que define a bondade desse homem não são palavras. O que define a bondade desse samaritano são atitudes. Vou de novo. O que define a bondade desse homem não são palavras ditas. O que define a bondade desse samaritano são as suas ações. E guarde isso. Bondade no reino de Deus. Ser bom no reino de Deus, Jonas, não é um título que eu recebo. Ser bom no reino de Deus é um estilo de vida que eu adoto. Ser amoroso no reino de Deus não é um título que alguém recebe. Ser amoroso no reino de Deus é um estilo de vida que alguém carrega. E aqui está o choque do texto, porque você não encontra no texto Jesus procurando quem sabe falar de amor. Jesus no texto está mostrando quem de fato sabe amar. Jesus no texto não está procurando quem sabe falar que é bom. Jesus no texto, ele está mostrando quem de fato sabe amar. Por quê? Porque se o amor que eu prego não desce do meu discurso para a prática, não é um amor verdadeiro. São apenas palavras vazias de argumentos vazios. Gosto de Bezerra Silva, vou repetir. Se o amor que eu prego, se a bondade que eu exponho não desce do discurso para a prática, não é uma bondade verdadeira. São apenas palavras vazias de argumentos vazios. Ou seja, ele não é bom porque alguém disse que ele era bom. Ele não é bom porque ele saiu por aí dizendo o que ele fazia ou deixava de fazer. Ele não é bom porque ele saiu no cartaz das pessoas boas de sua época. Ele é bom porque as suas atitudes revelam a sua bondade. Ele é bom porque as suas atitudes revelam o teu caráter. E eu preciso aplicar, porque pastor, tem muita gente por aí dizendo ser um monte de coisa, mas na prática as suas atitudes ignoram aquilo que as suas palavras verberizam. Vou repetir, tem gente dizendo ser um monte de coisa, sai por aí dizendo que faz, que acontece, dizendo que ama, dizendo que faz um monte de coisa, dizendo que é um monte de coisa, mas na prática, Sérgio, as suas atitudes rejeitam aquilo que as suas palavras verberizam. Eu olho para a Bíblia, Davi, e eu vejo alguns exemplos assim. Eu vejo os fariseus, falavam que amavam a Deus, mas quando Jesus se manifestou, rejeitaram o Messias. Eu vejo Judas, o Iscariote, falava que amava Jesus e que não trocaria ele por nada, mas na primeira oportunidade trocou Jesus por 30 moedas de prata. Ananias e Safira falavam que amavam a Deus e que eram fiéis, mas na prática mentiram em relação à sua oferta. Eu vejo o rei Saul, falava que vivia em constante obediência, mas na prática vivia em constante desobediência. Por isso, Davi, que Deus ama gente que não precisa sair por aí dizendo que faz ou deixa de fazer. É por isso que Deus ama gente que não precisa se intitular alguma coisa. É por isso que Deus ama gente que não precisa sair por aí tocando trombeta da sua bondade. Por quê? Porque as suas atitudes revelam o teu caráter. Felipe, tem algum exemplo na Bíblia para mim seguir? Claro que tem. Olha para José, você não encontra no texto José saindo por aí dizendo que era fiel, mas no secreto rejeitou a mulher de Faraó. Olha para Daniel, você não encontra no texto Daniel saindo por aí, Davi, dizendo que se separava, mas no secreto Daniel orava e jejuava, orava e jejuava. Os amigos do paralítico do telhado, você não encontra no texto eles dizendo que o amavam, Jaconiza, mas quando ele precisou, carregaram ele até Jesus, e Jesus aceitou essa atitude. Por quê? Porque Deus não aprova palavras bonitas, Deus aprova corações sinceros. Deus
Deus não aprova discursos bonitos, Deus aprova corações sinceros. E eu tenho um desejo para minha geração, e o desejo é esse, pastor: menos palavras e mais ações, menos discursos e mais atitudes, menos palavras e mais ações, menos discursos e mais atitudes. Pega na mão desse crente, chacoalha ele. Se ele estiver dormindo, dá um glória a Deus no ouvido dele, mas fala para ele: chega de palavras bonitas. Fala: chega de palavras bonitas. Deus não está à procura de quem sabe pregar muito bem. Deus não está à procura de quem sabe falar bonito. Deus não está à procura de quem fala inglês, aramaico, hebraico, de quem tem uma boa homilética, de quem tem hermenêutica. Deus está à procura de quem põe a mão no arado. Então é normal associarmos esse texto a boas ações. Quem me ouve, diga amém. Só que a pergunta é: será que está quente aqui em cima, hein? Será que essa parábola, ela fala apenas de boas ações? Que essa parábola, ela está falando de boas ações, presbítero Erivaldo? Não precisa ser nenhum mestre em teologia para entender isso. Só que será que ela está falando apenas de boas ações? E para a gente responder isso, a gente precisa entender o motivo de Jesus ter falado essa parábola. Primeiro, Felipe, o que é parábola? Parábola, histórias que Jesus contava para explicar assuntos do reino de Deus com elementos da terra. Então Jesus, ele está querendo explicar algum assunto dos céus. Obrigado. Jesus, ele está querendo explicar nessa parábola alguma coisa relacionada ao reino dos céus. O que, Felipe? No início do texto nós entendemos que se levanta um homem com uma pergunta. E qual é a pergunta que esse homem faz? Ele chega para Jesus e diz o seguinte: Senhor, mestre, se quiser pode deixar o texto aqui, Rihanna, para a gente, por favor. O que eu tenho que fazer para herdar a vida? Bora, irmão, me ajuda. Mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida? Veja, então essa parábola é um desdobramento para a resposta dessa pergunta. Qual pergunta? O que eu tenho que fazer para herdar a vida? Então essa parábola não é apenas sobre boas ações. Essa parábola, ela é sobre salvação. O que eu tenho que fazer para herdar a vida? O que originou esse homem a fazer essa pergunta para Jesus? Se você voltar ao contexto dessa história, lá para o versículo 14, 15... você vai encontrar na Bíblia a primeira comissão do envio dos 70, e Jesus enviou os 70 discípulos, mas antes de enviar, dá a eles autoridade para pregarem, curarem e batizarem em teu nome. No versículo 17 desse mesmo capítulo que nós lemos, a Bíblia vai dizer, diaconisa Andréia, que esses discípulos que foram enviados agora voltam. Só que eles voltam com o coração transbordando de alegria. Eles chegam até Jesus e dizem: mestre, estamos muito felizes. Por que vocês estão felizes? Porque até os demônios se sujeitam a nós quando nós usamos o teu nome. Veja, para os discípulos expulsar demônio é o ápice do ministério. Eles estão falando o seguinte: mestre, no teu nome curamos, pregamos, batizamos e até, ou seja, o ápice, até expulsamos demônios. Mas no meio desse momento de autoengrandecimento, no verso 18, Jesus diz para eles: vocês estão felizes pelo fato de vocês expulsarem demônios? Deixa eu dizer algo para vocês: eu sou maior do que vocês. Eu vi Satanás ser expulso do céu como um raio. Vocês estão felizes pelo fato de expulsarem demônios de pessoas. Eu vi Satanás cair do céu. Aí no verso 19 desse mesmo capítulo que lemos, Jesus, ele diz algo para vocês, para eles: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e dano algum vos fará mal. Aí eu imagino, pastor, se eles já estavam felizes pelo fato deles terem autoridade para expulsar demônios, imagina como eles estão agora descobrindo que a partir desse momento eles teriam poder para pisar em serpentes e escorpiões. Mas no meio desse momento de autoengrandecimento, vem Jesus no verso 20 dizer: tem mais uma coisinha
que eu preciso dizer para vocês: não vos alegreis pelo fato de vocês expulsarem demônios. Antes disso, se alegrem pelo fato do nome de vocês estar escritos no livro da vida. Antes de se alegrarem pelo fato de expulsarem demônios, se alegrem primeiro porque o nome de vocês está escritos no céu. E cá para nós, essa ainda deve ser a nossa alegria. Essa ainda deve ser a alegria da igreja. Expulsar demônio é muito bom, mas ser salvo é melhor. Curar os enfermos é bom, eu sei, mas ser salvo é melhor. Ver a porta aberta é muito bom, mas ser salvo é melhor. Por quê? Porque melhor do que os resultados dos sinais é ter a certeza que eu tenho acesso à salvação. Não se prenda apenas aos sinais dessa terra. A Bíblia diz que naquele grande dia, Hudson, haverá duas classes de pessoas. Primeira classe de pessoas, evangelista Gessé, que vai chegar no céu, pastor, com o discurso pronto, dizendo: Jesus, no teu nome eu preguei, no teu nome eu curei, no teu nome expulsei demônios, no teu nome eu batizei. Sabe o que vai ouvir? Afaste-se de mim, porque eu não vos conheço. Mas haverá, aleluia, uma segunda classe de pessoas que vai chegar no céu, presbítero, não vai precisar tocar trombeta, não vai precisar se auto-justificar, não vai precisar dizer o que fez, o que deixou de fazer, mas vai ouvir de Jesus: vindes benditos do meu Pai, possuir o reino que está preparado por herança para vocês. Eu tenho uma alerta para o Ministério Adma nessa noite: não se prenda apenas aos milagres, não se prenda apenas aos sinais, não se prenda apenas às portas abertas. Ver milagre é bom, mas ser salvo é melhor. Por quê? Porque milagre muda a circunstância e salvação muda destino. Não se prenda aos milagres. Salvação muda a circunstância. Reformulando, milagre muda a circunstância. Salvação muda destino. Tem alguém aqui que teve o destino mudado por Jesus? Isso é motivo para você adorar o nome dele? Mas não adore a ele pelos milagres. Não adore a ele apenas pelos presentes. Sabe por quê? Porque, pastor, o maior presente que Deus nos deu, o maior presente de Deus não é aquilo que ele te deu. O maior presente de Deus é aquilo que ele fez por você. Vou repetir. O maior presente de Deus, Davi, não foi o que ele me deu. O maior presente de Deus foi aquilo que ele fez por mim. Aí há quem entre nesse culto e diga: mas Jesus não fez nada por mim. Está enganado, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você estava caído, mas ele te salvou. Você estava perdido, mas ele te salvou. Não prestava nada, mas ele te salvou. E o maior milagre não é uma porta que ele abriu, é o acesso que ele me deu. Alabaxanda revaia sé. Quando o doutor da lei ouve Jesus conversar com os discípulos isso, quando ele ouve Jesus dizer que os discípulos deveriam se alegrar pelo fato deles terem o nome escritos nos céus, ele se incomoda e pergunta: ué, se esses homens que não dedicaram a vida à lei, como eu me dediquei, já tenho o nome escritos nos céus, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Só que olha o detalhe do texto. A pergunta desse homem não é sincera, Loraíssa. É capciosa. Ele vem no intuito de testar Jesus. Ele vem no intuito de experimentar o que Jesus iria responder. Ele queria saber se Jesus era sábio o suficiente para dar essa resposta. Só que Jesus, sendo um homem muito sábio, libera mais duas perguntas para ele. Jesus olha para ele e diz: você quer saber o que herdar, como herdar a vida eterna? Vou te explicar. Mas antes, me responda duas perguntas.
que está escrito na lei e como você lê. O que está escrito na lei e como você interpreta. Veja, Jesus, pastor, está fazendo a diferenciação de duas coisas. O que está escrito e como eu leio. O que está escrito e como interpreta. O que está escrito e como eu leio. O que está escrito, Jean, e como você interpreta. E cá entre nós, um dos maiores problemas da igreja, Jonas, do século 21, não é falta de Bíblia, é o excesso de interpretações erradas. Um dos maiores problemas da igreja não é falta de Bíblia, é o excesso de interpretações erradas. Por quê? Eu já te explico. Porque eu só interpreto certo aquilo que me convém. Eu só interpreto certo aquilo que agrada ao meu ego. Eu só interpreto, Davi, aquilo que acalenta a minha alma. Exemplo, Salmo 23, quando você lê, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Você dá glória, aleluia, você recebe, e tem que receber mesmo. Quando você lê que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, você dá glória, aleluia, você recebe, e tem que receber mesmo. Quando você lê que o Senhor é refúgio e fortaleza, você dá glória, aleluia, e recebe, e tem que receber mesmo. O problema é que quando chega Malaquias 3:10, que diz: trazei todo o dízimo a casa do Senhor, não damos glória, aleluia, e quase ninguém recebe. Ou seja, sei o que está escrito, mas só interpreto aquilo que acalma minha alma. Sei o que está escrito, mas só interpreto aquilo que me convém. Sabe de uma coisa? Você não precisa de novas revelações. Sabe o que você precisa? Obedecer o que já foi revelado nesse livro. Você não precisa de novas revelações. O que você precisa é obedecer o que está escrito nessa Bíblia. Mas sabe qual é o problema? Tem muita gente com a Bíblia aberta, mas com o coração fechado. Tem muita gente com o livro aberto, mas com o coração fechado. Gente que conhece tudo de Bíblia, já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não muda. Por quê? Porque está com o coração fechado. Tem gente que abre a Bíblia para tirar da Bíblia somente aquilo que me agrada. Tem gente, Gessé, que abre a Bíblia só para tirar da Bíblia aquilo que me convém. Mas deixa eu te dar um conselho nessa noite: não abra a sua Bíblia para tirar coisas de dentro dela. Se permita abrir a Bíblia para que essa Bíblia que foi aberta tire coisas de dentro de você. Eu vou repetir: não abra a sua Bíblia para tirar coisas de dentro dela. Se permita abrir a Bíblia para que essa Bíblia tire coisas de dentro de você. Por quê, Felipe? Porque a palavra de Deus não veio para confirmar as minhas convicções. A palavra de Deus não foi escrita para aceitar as minhas opiniões. A palavra de Deus não foi escrita para aceitar a forma errada como eu levo a vida. A palavra de Deus, ela foi escrita para corrigir a minha direção, corrigir a minha... Eu fico com a palavra. Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. João 17:17, santificai-vos na palavra, e a palavra é a tua justiça. Tiago capítulo 1, 22 diz: sedes cumpridores de toda palavra, não somente ouvintes. Salmo 119, 11 diz: guardei no meu coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra da divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Lá vai. Não adianta nada ter palavra na boca, não adianta nada ter palavra debaixo do braço, não adianta nada ter palavra na mente, se a mesma palavra que sai da boca não queima no teu coração. Não
adianta nada ter palavra na boca, se a mesma palavra que sai da boca não queima aqui dentro. E sabe por quê, pastor? Vemos uma geração tão caída espiritualmente, porque nós nos enchemos de tudo, menos da palavra. Vivemos em uma geração, Davi, onde eu passo a semana toda maratonando 22 temporadas de uma série, mas não consigo tirar por dia 1 hora para ler essa palavra. Eu tenho um conselho de Deus para alguém aqui: viva a palavra, se apaixone por ela, não apenas leia, não apenas a interprete, mas ponha em prática tudo o que está escrito nesse livro. Jesus pergunta para ele o que está escrito e como você interpreta. Leia comigo agora Lucas capítulo 10, 27, enquanto eu bebo uma água. Queria ter a voz potente igual do pastor, do Gessé, não consigo. Leia comigo Lucas 10, 27, no 3 a gente lê junto. 1, 2, 3. Não, gente, vamos lá. 1, 2, 3. Esse homem ele era doutor da lei. E você sabe que Moisés escreveu quantas leis? 613. Esse homem está pegando, pastor, 613 leis e está resumindo em 2. O que está escrito na lei? Amarás o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, quando ouve essa resposta, Jesus diz: certa resposta. Respondeu certinho, doutor. Só te falta uma coisa. Vai e faz. Respondeu certo. Você sabe o que está escrito, sabe até interpretar. Agora só te falta uma coisa, doutor. Vai e faz. Eu sei o que está escrito, sei interpretar. Só me falta uma coisa, alô Raíssa: começar a praticar tudo aquilo que eu aprendi. Meu Deus, o que me falta é pôr em prática tudo aquilo que eu já sei. Só que esse homem, ele vai fazer, Gugu, com Jesus algo que eu e você às vezes fazemos. O quê? Ele tenta se justificar. Em outras palavras, dá uma desculpa para Jesus. Lê comigo no texto. Lucas capítulo 10, 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Ele sabe quem é o próximo. Ele sabe, só que o texto diz que ele está dando uma desculpa para justificar aquilo que ele não faz. Em outras palavras, ele está dizendo: eu sei o que eu tenho que fazer, mas não faço porque eu não sei com quem fazer. Mas o texto diz que ele está tentando se justificar. E se tem algo que eu aprendi na Bíblia, é isso aqui, eu até anotei: quem não quer fazer, sempre vai arrumar uma justificativa para não fazer aquilo que já aprendeu. Tem alguém aqui nessa noite? Quem não quer fazer sempre vai arrumar justificativas. Meu pai diz que quem quer fazer, faz. Quem não quer fazer, dá desculpas. Quem quer fazer, faz. Vamos lá, quem quer fazer? Quem quer fazer? Quem não quer fazer, dá desculpas. Aí eu preciso aplicar, me perdoe, mas é com carinho. Você sabe que você tem que orar. Aí você diz: ah, mas eu estou cansado. Para de dar justificativas. Você sabe que tem que ler a palavra. Aí você diz: mas eu não entendo nada quando leio. Para de dar justificativas. Você sabe que só visitar a igreja não é o suficiente. Você tem que congregar. Aí você diz: deixa para outro dia. Pare de dar justificativas. Você sabe que tem que entregar o dízimo. Aí a gente diz: quando a minha situação financeira melhorar, eu começo a dizimar. Pare de dar justificativas. Sabe que ter relações sexuais fora de um casamento é pecado. Aí você diz: mas Jesus entende. Entende não. Pare de dar justificativas. Ou você vive alinhado na palavra, ou você se esconde atrás das suas justificativas. Olha para esse crente e diga para ele: chega de justificativas. Para de dar desculpas. Fala para ele: para de dar desculpas. Vamos lá, eu preciso entrar nessa parábola.
Ele diz: Senhor, eu não faço porque eu não sei com quem fazer. Aí Jesus diz: você não sabe com quem fazer? Deixa eu te contar uma história. Cuidado, irmãos, com todas as vezes que Jesus te contar histórias. Você pode ser o personagem principal dela sem saber. Eu te explico. Um dia Davi peca e Deus manda Natan ir até o palácio repreender a atitude errada de Davi, após Davi tomar uma mulher que não era dele para si. Só que Davi era um homem sanguinário, morava em Queimados. Natan chega lá e não podia dizer de cara o que Davi tinha feito, porque senão Natan poderia morrer, Gessé. Natan chega até o palácio e diz assim: Davi, deixa eu te contar uma história. Havia dois homens, Davi, um muito rico, um muito pobre. O homem rico possuía muitos gados, ovelhas, muitos animais. E havia um homem muito pobre, e esse homem muito pobre possuía apenas uma cordeirinha, Davi. Um dia veio um visitante na casa do homem rico. Sabe o que o homem rico fez? Ao invés de matar um dos seus animais, foi lá na fazenda do homem pobre, matou a sua única cordeirinha e alimentou o visitante. Davi, me responde, o que esse homem rico merece? Davi encheu o peito. Julgar histórias que você não está nela é muito fácil. Davi encheu o peito e disse: esse homem merece morrer. Natan olhou e disse: só tem um probleminha, irmão Davi. Um homem rico da história é você. Cuidado quando Jesus te contar histórias. Eu já falei isso aqui em uma outra oportunidade. Um dia Jesus ele é convidado para entrar na casa de um fariseu para jantar. E se tem um exemplo, dona Selma, que eu assumo de Jesus na minha vida, é esse, que eu nunca rejeito um convite de janta. Fica aqui a dica. Jesus ele é convidado para entrar para jantar na casa de um fariseu. E no meio do jantar, Davi, se apresenta uma mulher de índole duvidosa. A mulher de índole duvidosa vem por debaixo da mesa, Lô Raíssa, pega os pés de Jesus, começa a enxugar com as suas lágrimas e com seus cabelos começa a secar. O fariseu não fala, porque fariseu é assim, ele não fala, mas pensa. Ele pensa: se Jesus soubesse o que essa mulher faz, Jesus não deixaria essa mulher fazer o que ela está fazendo. Mas Jesus, conhecendo o pensamento de fariseu, diz: fariseu, deixa eu te contar uma história. Havia duas pessoas, fariseus, uma devia 50, a outra devia 500. Um dia veio o credor dessa dívida, fariseu, e sabe o que ele fez? Perdoou a dívida das duas pessoas, da que devia 50 e da que devia 500. Fariseu, me responde uma pergunta: quem você acha que ficou mais grato ao credor? Fariseu encheu o peito e disse: essa é fácil de responder. A que devia mais ficou mais grata a Jesus. Jesus olha para o fariseu e disse: pois é, fariseu, por isso essa mulher é mais crente que você. O que, Jesus? Não entendi. Eu entrei na sua casa, você não lavou meus pés com água, ela está lavando os meus pés com lágrimas. Eu entrei na sua casa, você não beijou meu rosto, fariseu, ela está beijando os meus pés. Eu entrei na sua casa, você não enxugou meus pés com toalhas, ela está enxugando meus pés com os seus cabelos. Por isso ela é mais crente que você, fariseu. Sabe por quê? Porque a dívida dela, aleluia, era muito maior do que a tua. Aí você entende nessa noite quem tinha dívida pequena e quem tinha dívida grande. Quem tinha dívida pequena, pastor, até agora não conseguiu abrir a boca para dar um glória a Deus. Mas quem tinha, como eu, uma dívida grande, desde o começo desse culto, está levantando a mão para adorar a Ele. Por quê? Porque quem muito foi perdoado. Cuidado quando Jesus te contar histórias. E posso dizer algo? Jesus está te contando uma história hoje. Quem é você nela? Primeira coisa que Jesus disse nessa história que ele contou, verso 30, coloca pra gente. E respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Observe o texto, a Bíblia está dizendo que tem um homem descendo de Jerusalém para Jericó. Existe uma regra de hermenêutica de parábolas que diz que parábola, você pega apenas o ponto central, a espinha dorsal da parábola e aplica. Você não precisa explorar os detalhes. Eu concordo em número, gênero e grau.
a não ser quando essa parábola seja escrita por Jesus. Porque Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra, ele não gasta essência de si mesmo. Então a gente precisa analisar cada detalhe que Jesus falou nessa parábola. Ele não dá informações avulsas, ele está nos dando 3 informações já nesse início de parábola. Respondeu Jesus: descia um homem. E você sabe que descida na Bíblia nunca é coisa boa, a não ser que quando essa descida me leve aos pés de Jesus. Tem um homem descendo. De onde? De Jerusalém para Jericó. O que significa Jerusalém? Jerusalém significa lugar de paz. Jerusalém, Jerusalém, casa de Davi, casa de paz, lugar da vontade de Deus. E Jericó, desde Jericó, capítulo 6, quando as muralhas foram derrubadas, Jericó ficou conhecido como um lugar de maldição. Então veja, tem um homem descendo de um lugar de paz e indo para um lugar amaldiçoado. Tem um homem saindo do centro da vontade. Quem me ouve, diga amém. Tem um homem saindo do centro da vontade de Deus e indo para um lugar de maldição. Só que nessa trajetória de Jerusalém para Jericó, havia pelo menos 2 caminhos. Primeiro caminho, um mais longo, passava por Belém, pastor, levava mais dias, porém era mais seguro. E havia um atalho chamado caminho sangrento. Nesse caminho sangrento ficavam algumas cavernas, que dentro delas ficavam alguns salteadores que esperavam os visitantes passar, para que quando eles tivessem a oportunidade, eles roubavam esses visitantes. Então veja, tem alguém, Ruth, saindo do lugar da bênção e indo para um lugar de maldição. E pior, não está indo por um caminho seguro, decidiu pegar um atalho. E o conselho de Deus para alguém nessa noite: cuidado com os atalhos na sua vida, cuidado com os atalhos que Satanás tem colocado. Tem alguém aqui nessa noite comigo? Cuidado com os atalhos que tem se apresentado diante de você, cuidado com os atalhos que você tem pegado. E cá entre nós, você caiu, não foi por falta de aviso, você caiu porque você decidiu sair do caminho e pegar um atalho. Você não caiu por falta de conselho. Sua mãe te aconselhou, teu pastor te orientou, sua liderança te avisou. Você caiu porque você decidiu sair do caminho e pegar atalhos. E se tem uma coisa que não combina, é evangelho e atalhos. Não tem como viver o evangelho pegando atalhos. Vou repetir, não tem como viver pautado na palavra vivendo por atalhos. Evangelho não é para quem gosta de pegar atalhos. Jesus em João capítulo 6, capítulo 14, verso 6, Jesus não disse: eu sou o atalho. Jesus disse: eu sou o caminho. Fuja dos atalhos. Evangelho não é uma corrida de velocidade. Evangelho é uma corrida de resistência. Pastor, não é sobre quem pega atalhos, é sobre quem permanece de pé quando o vento sopra. Não é sobre quem pega os atalhos da vida, é sobre quem tem estrutura para ir até o final. Não viva pelos atalhos. Fuja dos atalhos. Volta para o caminho. O atalho quer rapidez, caminho respeita tempo. Atalho pula etapas, caminho respeita processos. Atalho gera emoção, caminho direção. Atalho gera pressa, caminho gera propósito. Ou você vive de atalho, ou você vive de propósito. Dos dois não dá. Ou você vive de atalhos, ou você vive de propósito. Aí você entende nessa noite o motivo de você estar tão quebrado desse jeito. O motivo de você ter sofrido os ataques que você sofreu. Por quê, Felipe? Porque você decidiu pegar atalhos. Jesus, ele conta na parábola. Deixa eu correr. Esse relógio está errado, hein, irmão. Jesus, ele conta na parábola que quando aquele homem pega um atalho, pastor, ele é assaltado. Quando ele pega um atalho, ele é atacado.
E existem pelo menos duas verdades, duas filosofias por detrás de um assalto. Felipe, sabedoria por trás de um assalto? Sim, eu já te explico. Primeira filosofia por detrás de um assalto. O assaltante, antes de te assaltar, ele primeiro te analisa. Ele vê a marca do teu carro, sim ou não? A marca da tua roupa, a marca do seu tênis, a marca da tua bolsa, a marca do seu celular. Por quê? Porque o ladrão, ele é esperto. Ele não vai perder tempo tentando assaltar quem não tem nada a perder. Assaltante, antes de te assaltar, primeiro ele te vê, te analisa e pergunta: vale a pena assaltar o Davi? Deixa eu ver o que o Davi tem de valioso para me dar. Quando ele vê que você tem algo de valioso, ele te ataca. Aí você entende nessa noite o motivo de alguns ataques que você tem sofrido. Por quê, Felipe? É Satanás querendo tirar de dentro de você os valores que Deus depositou. Você carrega valores que quem depositou aí dentro, Sérgio, foi Deus. Aí você entende o motivo de algumas investidas de Satanás, porque ele quer roubar os valores que Deus colocou dentro de você. Mas eu tenho uma palavra de conforto e de vergonha para o inimigo: Satanás não vai, alguém levanta a mão e recebe, Satanás não vai roubar os nossos valores. Satanás não vai roubar aquilo que Deus depositou dentro de você. Satanás não vai roubar aquilo que Deus investiu na tua vida. Por quê, Felipe? Porque quem depositou não foi o Felipe, quem depositou não foi o pastor, quem depositou não foi o governo, quem depositou foi Deus. E o mesmo Deus, aleluia, que deposita é o mesmo Deus que guarda. O mesmo Deus que deposita é o Deus que guarda. E tá para nascer homem na terra e demônio no inferno que seja mais forte do que esse Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Tá para nascer homem na terra e demônio no inferno que seja mais forte do que esse Deus. E essa é a raiva do diabo, é porque ele se levanta, ele ataca, mas ele não consegue tirar de você aquilo que Deus depositou. Quem te guarda não sou eu, quem te guarda não é um homem. Alguém levanta a mão e pega em nome de Jesus. Quem te guarda é Deus. Eu fico com a Bíblia, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, oh glória, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de glória, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, alguém levantou a mão, pegou, você, sua casa não será atingida. Primeira verdade, ele te estuda, depois te assalta. Segunda verdade, eles querem o que você tem, mas não querem pagar o preço que você pagou para ter. Querem o teu carro, mas não querem um boleto de 48 vezes para pagar, sim ou não? Vou aplicar. Querem aquilo que Deus te deu, mas não querem passar pelos processos que Deus te fez passar. Oh glória a Jesus. Querem aquilo que você carrega, Jonas, mas não querem passar por aquilo que Deus te fez passar. E só quem passou, pastor, reconhece o valor que carrega. Só quem tem reconhece o valor que carrega. Para muitos o que você tem é muito pouco, Davi, mas só você sabe o quanto que custou. O que você carrega custou lágrimas, noites de sono, pastor, perdidas. O que você carrega custou renúncia, orações em secreto. E depois de tudo isso que custou,
Depois de tudo isso que você passou, Deus não te trouxe aqui nessa noite para ver você perder para Satanás. E quem reconhece o valor do que carrega, chega num culto como esse dizendo: o processo doeu, me machucou, Lorais. Eu sinto Deus nessa palavra, senhores. O processo me quebrou, me fez chorar, mas eu sobrevivi. Você pode levantar suas duas mãos para o céu nessa noite? Levanta as duas mãos para o céu nessa noite e repita comigo em nome de Jesus. Diga: Satanás. Não, você não crê nisso. Diga: Satanás não vai roubar os meus valores, porque eu sou, diga, eu sou um sobrevivente de guerras. Deixa eu correr aqui com a palavra. Versículo 30. Coloca para a gente ler. Respondeu Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, as quais o despojaram e, espancando, se retiraram e deixaram meio, vamos lá, meio, o que é estar meio morto? No texto, na parábola, meio morto é alguém que até está vivo, pastor, mas não tem forças para levantar. É alguém que até está vivo, mas não está funcionando. E o que tem de gente assim aqui nessa noite? Meio mortos. Até está vivo, mas não tem forças para sair dessa situação. Tem alguém aqui comigo? Até está viva, mas não tem forças de sair do estado de meio morto e se levantar. Só que a pergunta é: por que os assaltantes não mataram? Por que não mataram de vez esse homem? Há duas possibilidades. Primeiro, acharam que já tinham matado. Segundo, depois do ataque ter sido tão forte, falaram: vai morrer a qualquer momento. Só que o que eles não sabiam é que naquele cenário de desespero, de morte, haveria surpresas. No cenário de morte haveria surpresas. Eu vou aplicar. E essa é a raiva do diabo, porque ele atacou você com muita força, mulher. Ele investiu com muita força na tua vida, homem. Ele achou que você já tinha morrido, ou que a qualquer momento você iria morrer. Mas o que ele não sabia é que no caminho da morte viria um samaritano, carregando azeite e vinho na mão. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida. Tem dias contados essa sua situação. Tem dias contados esse estado que você está vivendo. Porque está vindo um aí, carregando na mão azeite e vinho. Versículo 30, a Bíblia diz que espancando, se retiraram e o deixaram. Veja, eles se aproximam daquele homem, pastor, porque ele tinha algo a oferecer. Como eu queria que você entendesse isso aqui. Se aproximam, diaconisa Selma, daquele homem, porque ele tinha valores. E quando se aproximam e roubam dele os seus valores, deixam ele à beira do caminho. Felipe, o que é isso aqui? Isso aqui é a filosofia do descartável. Vou te explicar. Veja essa garrafa. Essa daqui é uma garrafa descartável, sim ou não? Dentro dessa garrafa descartável tem algo muito valioso, sim ou não? Dentro dela tem o quê? Tem o quê?
A água significa vida. Então veja, quando você compra essa garrafa no mercado, o seu intuito é usufruir do que tem dentro dela. Depois que você bebe o conteúdo que está dentro dessa garrafa, que é descartável, o que você faz? O que você faz? A não ser a Evelyn, que a Evelyn ama colecionar garrafa lá em casa. Você compra a garrafa, usufrui do conteúdo que está dentro dela e depois você faz o que com a garrafa? É errado? Não, o problema é quando a gente pega isso aqui e traz para o mundo espiritual. Eu posso te alertar nessa noite? Tem gente que vai se aproximar de você não por aquilo que você é, mas sim por aquilo que você tem dentro de valor dentro de você. Tem gente que vai se aproximar, eu sinto Deus nessa palavra. Tem gente que vai se aproximar de você, não por aquilo que você é, mas por aquilo que você tem a proporcionar. E depois de usufruírem de tudo que você tem, vão te. E como tem pessoas aqui nessa noite assim, que foram usadas e estão nessa noite se sentindo extremamente descartadas. Aqueles homens se aproximam dele, usam aquilo de valor que ele tinha, roubam aquilo de valor que ele tinha e depois, é por isso que eu amo Jesus. Porque enquanto Satanás cria uma filosofia do descartável, vem Jesus e cria a filosofia do reciclável. Felipe, como assim? Vou explicar. Satanás te pega, te usa e te descarta. Jesus vai lá no lugar onde você foi descartado, te pega e te coloca de pé de novo. Levanta a mão para agradecer Jesus, porque para o mundo você é descartável, mas para Jesus não. Para o mundo você não tem valor, para Jesus você tem, porque Deus que eu sirvo é o Deus especialista em reciclar pessoas. Felipe, prova na Bíblia. 1 Samuel, capítulo 2, 8, Ana diz: Deus é aquele, pastor, que vai lá no monturo. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus é aquele que vai lá no lixo, pega quem está no lixo e dá para ele o nome e coloca ele no meio dos príncipes. O lixo é um lugar de descartável. Ana está dizendo: Deus é aquele que vai lá no lugar onde os homens te descartaram, te pega e te enche de novo. É o oleiro que vê o vaso quebrado e não me joga fora, mas diz: tornarei a fazer desse vaso um vaso novo. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que vendo passou de largo. Veja, Jesus está dizendo que descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Eu não vou ter tempo para explicar isso aqui, mas vinha um sacerdote, alguém que poderia ajudar, mas não ajudou. Pelo mesmo caminho, depois do sacerdote, vinha um levita, que também, vendo o homem caído, se afastou e não ajudou. Bem rápido. Quem é o sacerdote? Um líder religioso, responsável por oferecer sacrifícios no templo. E o levita é aquele que ajudava nos serviços religiosos e era fortemente, guarde isso, era fortemente influenciado pelo sacerdote. Bem rápido. Já que o meu líder não fez, eu vou fazer por quê? Já que meu pastor não fez, por que eu vou fazer? Já que o meu líder errou, eu vou errar também. Só que eu anotei algo que eu quero que você anote e guarde. O erro de quem lidera não pode ser desculpas para o seu liderado. O erro de quem lidera não pode ser desculpas para o seu liderado. Se o seu líder não faz, faz você. Se o seu pastor não faz, faz você. Vamos lá, a Bíblia diz que aquele homem estava meio morto, veio o sacerdote e o levita. Eu vou encerrar aqui. Eu imagino o homem, pastor, olhando o sacerdote, vindo e pensando: está vindo alguém ali que vai me ajudar.
Só que o sacerdote passa de largo. Aí vem o levita e ele pensa, eu imagino, conjecturo, ele pensando, GC, agora sim está vindo ali alguém que vai me ajudar. Só que a Bíblia diz que o levita também passou de largo. O que é isso? Eu prego para pessoas aqui que se encontram assim, decepcionadas com pessoas que você achou que iria te ajudar, e quando você mais precisou, passou de largo. E cá entre nós, glória a Deus que não te ajudaram. Glória a Deus, pastor, que não te ajudaram. Sabe por quê? Porque quem não te ajudou, Davi, abriu uma porta para você conhecer um Deus que você nunca tinha conhecido. Quem não te ajudou, abriu a porta para você conhecer um Deus que você nunca tinha conhecido. Filipe, o sacerdote passou, não me ajudou, glória a Deus. O levita passou, não me ajudou, glória a Deus. Glória a Deus, por quê, Filipe? Porque no mesmo caminho está vindo um aí que ninguém deu valor nenhum por ele, gerado em uma virgem, montado em uma jumenta, mas carregando na mão azeite e vinho. Se coloca de pé. Olha para cá. A Bíblia diz que o sacerdote passou e viu Davi, mas não ajudou. No mesmo caminho veio o levita, viu e não ajudou. E eu preciso aplicar isso aqui. Deus não está à procura de quem vê. Deus não está à procura de quem observa. Deus não te levantou para você ser um telespectador. Deus te levantou para você ser um agente ativo de salvação. Mas sabe qual é o problema? Olha para o Filipe. Isso é muito sério. Sabe qual é o nosso problema? É que todos os cultos entram pessoas por essas portas caídas, atacadas, machucadas, ofendidas, magoadas. E sabe o que nós fazemos? Passamos de largo. Olhamos e não nos aproximamos. Eu vou repetir. Todos os cultos, Ruth, entram pessoas aqui caídas, machucadas, despedaçadas, mas a gente se preocupa com o nosso grupo, com os nossos amigos, com os nossos chegados. Sabe o que fazemos, Davi? Fechamos os olhos e passamos de largos. A grande verdade, pastor, é que muitas das vezes nós nos comparamos a esse sacerdote e a esse levita que tinha um nome, reconhecimento, mas não fizeram nada. E eu, pastor, já estou por aqui de cansado de gente que tem nome de obreiro, fama de obreiro, nome de diácono, fama de diácono, nome de pastor, fama de pastor, mas não carrega na mão vinho e azeite. Ô glória, eu estou cansado de gente que tem fama de cantor, nome de cantor, fama de pregador, nome de pregador, mas não carrega vinho e azeite. Eu já estou, Davi, por aqui de cansado de gente que tem nome, tem fama e reconhecimento, mas não carrega Hudson, vinho e azeite. Deixa eu aplicar. Demônio não foge de quem tem nome. Demônio não foge de quem tem cargo. Demônio não foge de quem tem reconhecimento. Mas eu já vi demônio bater em retirada para crente que tem vinho e azeite. Vinho e azeite. Vinho e azeite. Vinho e azeite. Pega na mão desse crente que está do teu lado. Remachanda. Fala para ele, vazio você não volta. Fala, vazio você não volta hoje. Recebe vinho e azeite. Tem dois aqui malucos nessa noite, tem. Recebe vinho e azeite. Vinho e azeite. Vinho e azeite. Escuta. Eu encerro aqui. Quando o samaritano se aproxima
ele faz algumas coisas com aquele homem, Elisângela. Primeira coisa que ele faz, Davi, ele vê e se aproxima. Segunda coisa que ele faz, Jonas, ele deita sobre suas feridas vinho e azeite. Terceira coisa que ele faz, pega aquele homem caído e coloca na sua cavalgadura, no seu cavalo. Quarta coisa que ele faz, leva ele até uma hospedaria. Quinta coisa que ele faz, cuida dele e no outro dia vai embora. Veja, eu aplico, a gente ora. O samaritano, ele fez 5 coisas. Quantas coisas? Se aproximou. Deus está te chamando nessa noite para se aproximar de quem está caído. Segunda coisa, derramou azeite e vinho. Veja, ele não está em um ambiente de culto. Ele não está em um ambiente sagrado. O problema é que tem gente que só tem azeite e vinho aqui dentro, mas lá fora não carrega nada. Segunda coisa. Terceira coisa, coloca ele na sua cavalgadura, no seu cavalo. O que é isso? A partir daquele momento, quem iria guiar aquele homem caído era o samaritano. Se o samaritano fosse para a esquerda, ele iria. Se o samaritano fosse para a direita, ele iria. Quarta coisa que ele faz, leva ele para uma hospedaria. Aí você evangeliza alguém e traz para a igreja. Quinta coisa que ele faz, coloca no texto para a gente ler, por favor. A gente lê e a gente ora. Versículo 34, 35. 34, 35. Diz assim, ó. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, pondo sobre seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. Diga que cuidou dele. Olha o 35. E partindo no outro dia. Pastor, eu sempre li esse texto e nunca tinha parado para observar esse detalhe tão rico nessa parábola. Eu sempre li esse texto e achei que o homem, Davi, o samaritano, tinha deixado ele na estalagem e tinha ido embora. Só que o texto diz que ele leva para a hospedaria e fica cuidando dele. Por quê? Porque se durante a noite a ferida abrisse de novo, ele teria vinho e azeite para derramar. E sabe por que o Felipe está de pé? Porque durante a noite um samaritano derramou azeite e vinho na minha alma. Sabe por que você está de pé? Porque quando as feridas começaram a abrir, tinha um samaritano derramando vinho e azeite na tua vida. Eu quero orar nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite, eu só quero te conhecer, não vou te constranger, prometo, que entrou nesse culto dizendo: Felipe, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Levanta as mãos, deixa eu te conhecer nessa noite. Tem alguém? Porque, Felipe, eu até venho para o culto, mas ainda não tenho uma aliança com Jesus. Tem alguém nessa noite? Não há ninguém? Todos são salvos? Glória a Deus. Mas deixa eu te falar algo. Farmácia não vende remédio para a alma. O remédio para a sua alma não está na farmácia nem nos remédios depressivos que você toma. O remédio para a sua alma está no azeite e no vinho que Jesus tem para te oferecer nessa noite. Só que para a gente aqui, os crentes da igreja, Jesus vai perguntar para ele lá no final da parábola: já te contei a história. Lembra qual é a pergunta dele? Quem é o meu próximo? Lembra dessa pergunta? Aí Jesus olha para ele agora no final da parábola e diz assim: quem você acha que foi o próximo daquele que estava caído? Vou de novo. A pergunta dele é a seguinte, Jonas: quem é o meu próximo? Só que Jesus responde: quem foi o próximo daquele que estava caído? Na parábola, o próximo não é quem está caído. Na parábola, o próximo é quem está passando. A pergunta não é quem é o meu próximo. A pergunta é de quem eu serei o próximo. Eu quero orar com você nessa noite. Você pode fechar os seus olhos? Só quem recebeu vinho e azeite nessa noite
Eu queria te convidar a sair do seu lugar e procurar uma pessoa e orar por ela agora. A não ser que você não tenha recebido vinho e azeite. A não ser que você queira passar de largo nessa noite. Mas se você quer ser um agente ativo nessa noite, sai do seu lugar e ore por alguém agora, em nome de Jesus. Chega perto dela e diz: eu posso orar por você? Eu posso orar por você? Tem alguém que pode fazer isso nessa noite? Sair do seu lugar e procurar alguém e orar com ela nessa noite. Porque essa pessoa pode ter entrado aqui sorrindo, mas pode estar totalmente quebrada por dentro e você não sabe. Mas Jesus quer levantar você nessa noite com vinho e azeite. Com vinho e azeite. Nós vamos orar nessa noite. Emacalavai axé.